Imagine acordar e descobrir que seus vizinhos estão, literalmente, construindo muros contra você. Que o país ao sul ergueu uma barreira de 5 metros, com valas de 3 metros de profundidade. Que o país a leste bloqueou o comércio e enviou aviões de guerra para a fronteira. E que a maior aliança de segurança do continente foi formada sem te convidar. E isso muda a lógica da região inteira. Isso não é ficção científica, isso está acontecendo agora, em março de 2026, na América do Sul. Em menos de 7 dias, o continente mudou de cara, e o Brasil está exatamente no centro dessa tempestade, sem saber para qual lado se virar. Neste vídeo, eu vou te mostrar como a América do Sul rachou, por que isso aconteceu tão rápido, e o que está em jogo para cada país. E a situação do Brasil é a mais delicada. Para entender o que está acontecendo, precisamos começar por onde tudo explodiu, a fronteira entre a Colômbia e o Equador. Em março de 2026, o presidente colombiano Gustavo Petro fez uma denúncia gravíssima ao vivo. Ele afirmou que uma bomba lançada por um avião equatoriano havia explodido dentro do território colombiano, algo que, se confirmado, muda todo o jogo. E foi ali que a crise ganhou escala continental. Se isso for comprovado, seria um ato de guerra, uma violação direta de soberania entre dois países que até pouco tempo atrás mantinham relações normais. Mas o que está por trás dessa escalada? Para entender a resposta, precisamos olhar para o governo de Daniel Noboa, presidente do Equador, e para a nova arquitetura de segurança que começou a se formar no continente. O problema já não é local, é regional. Noboa aderiu formalmente ao chamado Escudo das Américas, uma aliança de segurança lançada por Donald Trump em Miami, no dia 7 de março de 2026. Mas o Equador foi além da adesão simbólica. O governo permitiu a instalação de um escritório permanente do FBI em território equatoriano e passou a conduzir operações militares na fronteira com a Colômbia. Esse movimento mudou o tabuleiro regional. O pretexto oficial dessas operações é combater o narcotráfico e os dissidentes das antigas Farc. Mas para Petro, isso não é apenas segurança, é uma provocação direta, uma militarização da fronteira, com apoio norte-americano, que ameaça a soberania colombiana e altera o equilíbrio regional, o que para um lado é cooperação militar, para o outro é interferência estrangeira, em plena fronteira. E isso elevou o risco de confronto. A resposta econômica veio de forma imediata. O Equador impôs uma tarifa de 50% sobre o petróleo colombiano. A Colômbia respondeu, suspendendo importações de produtos equatorianos. Ou seja, além da tensão militar, surgiu uma guerra comercial aberta entre vizinhos. E tudo isso acontece ao mesmo tempo em que pairam denúncias de bombardeio sobre a linha de fronteira. A escalada deixou de ser apenas diplomática. Vale um detalhe importante. Até a data de gravação deste vídeo, a suposta gravação prometida por Petro como prova do bombardeio, ainda não havia sido divulgada publicamente. Ou seja, a denúncia é explosiva, mas a prova central ainda não apareceu. Mesmo assim, o estrago político já foi feito. A confiança entre Colômbia e Equador foi abalada, e a fronteira virou um dos pontos mais tensos do continente. Enquanto a fronteira entre Colômbia e Equador pegava fogo, outro país sul-americano dava uma atacada histórica, do outro lado do continente. No dia 16 de março de 2026, apenas 5 dias depois de tomar posse, o presidente chileno José Antônio Kast foi pessoalmente até Arica, na fronteira com Peru e Bolívia, e subiu em uma escavadeira militar. A mensagem foi dura e imediata para a região. Literalmente, com as mãos no controle da máquina, Kast inaugurou o chamado Plano Escudo Fronteiriço. O objetivo declarado era frear definitivamente a imigração irregular pela fronteira norte do Chile. O gesto foi cuidadosamente calculado. Não era apenas um anúncio de governo, era uma imagem de força, um presidente operando uma máquina militar para dizer que a fronteira agora seria endurecida. Era uma demonstração calculada de poder. As dimensões do projeto são impressionantes. Muros de 5 metros de altura, equipados com câmeras, sensores de movimento e drones de vigilância. Valas de 3 metros de profundidade para impedir a passagem de veículos e caravanas. Cerca de 700 militares já mobilizados na primeira fase. E uma extensão prevista
de quase 800 quilômetros de barreiras, com Bolívia e Peru. É um projeto, com escala continental. Casti definiu a imigração irregular como um flagelo e prometeu usar toda a força do Estado chileno para combatê-la. E o nome do plano não é coincidência. Escudo fronteiriço. Ecoa diretamente o escudo das Américas de Trump. Casti está importando para o sul do continente a mesma linguagem e o mesmo modelo de segurança que os Estados Unidos aplicaram na fronteira com o México. E isso muda o clima político na região. O fechamento repentino da fronteira chilena não afeta apenas o Chile. Ele cria o que especialistas chamam de efeito funil. A lógica é simples. Se você bloqueia a saída de um corredor, as pessoas se acumulam nele. E os países que fazem fronteira com o Chile, especialmente Peru e Bolívia, são exatamente esse corredor. O muro chileno não fecha o problema. Ele empurra a pressão para os vizinhos. O impacto se espalha para além da fronteira. O Peru reagiu de forma pragmática. Decretou estado de emergência por 60 dias, em sua própria fronteira com o Chile, incluindo os distritos de Tacna, Palca e La Yarada dos Palos. Também enviou tropas do exército para reforçar a Polícia Nacional. Na prática, o Peru construiu um muro humano, antes mesmo de o muro físico chileno ficar pronto. A reação foi rápida, defensiva e calculada. Era uma contenção preventiva da pressão migratória. A situação da Bolívia, porém, é muito mais complexa. E aqui entra uma ferida histórica que nunca cicatrizou por completo. Em 1904, depois da Guerra do Pacífico, a Bolívia perdeu seu acesso ao mar. Pelo tratado firmado naquele ano, o Chile se comprometeu a garantir ao país o mais amplo e livre direito de trânsito pelo território chileno, até os portos do Pacífico. E essa memória pesa, até hoje, na política boliviana. Agora, Casti militarizou exatamente essa faixa sensível de fronteira. Ex-presidentes bolivianos já denunciam que o plano pode violar esse tratado centenário. E o governo atual de Rodrigo Paz, que havia apostado em uma reaproximação histórica com Santiago, recebeu um choque logo na largada. Nas palavras de um analista boliviano, foi um verdadeiro balde de água fria, na primeira semana do novo governo chileno. Para entender por que tudo isso está acontecendo, quase ao mesmo tempo, precisamos voltar ao dia 7 de março de 2026. Naquela data, Donald Trump reuniu líderes de 12 a 14 países da América Latina, em sua propriedade em Miami, e lançou formalmente o chamado Escudo das Américas. Era mais do que um evento político. Era o anúncio de uma nova divisão continental. Foi ali que a nova linha de divisão apareceu. O objetivo oficial do Escudo das Américas era combater o narcoterrorismo, os cartéis e a influência chinesa e russa no continente. Entre os participantes estavam a Argentina de Javier Milei, o Equador de Daniel Noboa, o Chile de José Antônio Casti e El Salvador de Nayib Bukele. Mas os ausentes chamam ainda mais atenção: Brasil, Colômbia e México. Ficaram fora da nova arquitetura de segurança. Era um bloco com claro sinal ideológico. Esse é o núcleo de tudo. Em menos de 2 semanas, surgiu uma aliança continental que passou a dividir a América do Sul entre quem está dentro e quem está fora. E quem ficou de fora não ficou por acaso. Ficou porque mantém vínculos com China, Rússia e BRICS, ou porque tem governos de esquerda que não se encaixam na narrativa de segurança promovida por Washington e pelos seus aliados regionais. A ruptura deixou de ser apenas retórica, pensa no Escudo das Américas, como uma espécie de versão latino-americana da OTAN, mas em vez de se defender da Rússia, ele se apresenta como uma aliança contra o crime organizado, e em vez de incluir todo o continente, inclui apenas os governos alinhados com Trump. É isso que está por trás da sensação de ruptura. A segurança regional deixou de ser coletiva e passou a ser seletiva e ideológica. A mensagem política é tão importante quanto a militar. E aí chegamos ao Brasil, o país cuja situação é, de longe, a mais delicada de todas. O Brasil não é um espectador neutro dessa reconfiguração. Ele é o maior prêmio geopolítico em disputa na América do Sul e está sendo puxado, ao mesmo tempo, para 2 lados opostos, sem conseguir, até agora, oferecer uma resposta definitiva para nenhum deles.
é o centro da tempestade continental. E todo mundo sabe disso, em Washington e Pequim. Primeiro, a exclusão do Escudo das Américas. Diferente de outros países, o Brasil ficou fora da cúpula de Miami, ao lado de Colômbia e México. Trump sugeriu que o Brasil foi convidado e não quis ir. Petro afirmou que nenhum dos três foi chamado. A versão exata importa menos do que o resultado prático. O maior país da América do Sul ficou fora da maior aliança de segurança já vista na região. Isso, por si só, já é um recado geopolítico. E essa exclusão tem motivo. A equação não fecha. Brasil mais BRICS, mais China, mais relações com a Rússia, não combina com o Escudo das Américas, pelo menos não no formato concebido por Trump. Segundo ponto, a ameaça de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso cria uma pressão imediata sobre Brasília e expõe empresas e o sistema financeiro brasileiro. É pressão externa, com efeito interno. Para o governo Lula, aceitar essa classificação abre outro problema. Daria aos Estados Unidos uma justificativa jurídica para operações em território brasileiro. Recusar, como o governo faz hoje, também tem custo político, porque vira munição na eleição de outubro de 2026. Trump, nesse jogo, nem precisa agir diretamente, basta deixar a ameaça pairando para influenciar decisões em Brasília. Terceiro, a disputa entre Estados Unidos e China pelo Brasil. Em 2024, o comércio entre China e América Latina superou 500 bilhões de dólares. O Brasil envia cerca de 28% de suas exportações para a China, contra cerca de 13% para os Estados Unidos. E a China compra justamente aquilo que o Brasil mais produz, soja e minério de ferro. É dependência comercial, em escala estratégica. Washington respondeu com penetração econômica direta. Em fevereiro de 2026, a mineradora brasileira Serra Verde anunciou um financiamento de 565 milhões de dólares, vindo da Agência Norte-Americana de Desenvolvimento, mas com uma condição: encerrar contratos de fornecimento com compradores chineses até o final daquele ano. A disputa global entrou no coração da economia brasileira. Quarto ponto, a eleição de outubro. Tudo isso acontece em ano eleitoral. Cada decisão de política externa vira debate doméstico. Cada aproximação com Pequim é usada para atacar o governo. Cada distância de Washington é tratada como prova de isolamento. O objetivo da pressão externa não é ocupar o Brasil militarmente, mas interferir em suas escolhas, enfraquecer o governo e moldar o ambiente eleitoral. O Brasil é grande demais para ser ignorado, rico demais para ser abandonado e dividido demais internamente para adotar uma posição clara, sem custos. Essa é a equação impossível de Brasília. Em março de 2026, o país tenta equilibrar dois pratos ao mesmo tempo, enquanto o continente endurece fronteiras, redefine alianças e transforma a segurança regional em disputa aberta de influência. Olhando para o continente como um todo, dá para resumir o momento em três dinâmicas simultâneas. A primeira é a trumpificação da segurança regional. O vocabulário é o mesmo de Washington: escudo, flagelo, força do Estado, muro. As ferramentas também: muros, valas, drones e militarização. O modelo da fronteira Estados Unidos-México está sendo replicado agora entre países sul-americanos. E isso está redesenhando o continente. A segunda dinâmica é a crise migratória sendo usada como combustível político. O fluxo de venezuelanos não criou essas tensões, mas as tornou urgentes e eleitoralmente lucrativas. Castro, Noboa e Milei encontraram nessa crise o motor para políticas que também servem a outros objetivos: projetar poder, consolidar base interna e aprofundar o alinhamento estratégico com Washington, em plena reconfiguração continental. A terceira dinâmica é o isolamento progressivo da esquerda regional. Petro está sitiado ao norte. Lula é pressionado dos dois lados. Rodrigo Paz recebe um balde de água fria do vizinho com quem tentava se reconciliar. A cada muro erguido e a cada tarifa imposta, o espaço de manobra desses governos diminui. O mapa da América do Sul está sendo redesenhado, não só em gabinetes, mas também no terreno. A paisagem política está ficando mais estreita. A América do Sul sempre foi uma região
e resolveu a maioria de suas diferenças, pela diplomacia, não pelas armas. Mesmo nos momentos mais tensos da Guerra Fria, conflitos militares diretos foram raros. O que está acontecendo agora é diferente. Não se trata apenas de uma crise entre dois países, mas de uma reconfiguração profunda, de alianças, modelos de segurança e influência das superpotências. A velocidade da mudança é o que assusta mais, e o Brasil, que sempre tentou se apresentar como mediador natural do continente, enfrenta hoje o dilema mais difícil de sua política externa recente. Em um continente que está escolhendo lados, por quanto tempo ainda dá para não escolher? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O Brasil deveria aderir ao escudo das Américas, apostar no BRICS ou tentar manter esse equilíbrio, cada vez mais difícil. Se este vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo, compartilha com alguém que também precisa saber. E se inscreve no canal para acompanhar tudo o que ainda vai se desenvolver nessa história, porque ela está longe de terminar. A América do Sul mudou rápido, e o Brasil está no centro dessa mudança. O desfecho dessa história ainda está em aberto, e os próximos meses podem redesenhar o continente de vez. Obrigado por assistir até o final. Se esse conteúdo agregou valor para você, considere apoiar o Novo Eixo. As formas de apoio estão na tela e também na descrição do vídeo. Seu apoio fortalece a nossa independência.